Oi, pessoal, tudo bem? Sabe o que eu pensei aqui agora? Eu nunca falei meu nome nesses vídeos todos que eu estou fazendo, né? Vai que você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e não sabe nem como eu me chamo? Eu sou a Andréa, tá bom? Professora Andréa. É isso aí. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é sobre o sistema nervoso. Olha, dos sistemas do corpo humano, é o mais importante, com certeza, e o mais fascinante também. Eu acredito que você vai gostar muito de ouvir, né? De conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá, então. Então, gente, olha, o sistema nervoso, ele é composto, né? Ele é dividido em duas partes. Na verdade, o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que, na verdade, recebe os estímulos, né? Que vai fazer a análise dos estímulos que a gente recebe, tanto do ambiente quanto internamente, e vai emitir uma resposta a esses estímulos. Essa é a função do sistema nervoso central. Ele é composto pelo encéfalo, né? Essa parte então da cabeça que envolve o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e a espinha, na verdade a medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral. Essa é a parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é formado por nervos, por gânglios e por terminações nervosas que fazem o papel de levar, então, né, essas informações tanto do sistema nervoso central para os órgãos, como dos órgãos para o sistema nervoso central, ok? Mas hoje nós vamos nos deter a falar como funciona o sistema nervoso. Na verdade, a gente vai entender qual que é o funcionamento dele. Então, veja só. O sistema nervoso, ele é formado por um tecido muito especial chamado tecido nervoso. E dentro do tecido nervoso, ele é composto por células diferenciadas, que são chamadas de neurônios. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre esses neurônios. Venham comigo! Vamos lá então, gente. Eu vou apresentar para vocês aqui então uma célula nervosa. Olha só, este aqui é um neurônio. Um neurônio, ele tem esta aparência, né, mais ou menos, né, desenhado aqui, e vamos entender as partes dele. Então veja só, ele é formado, primeiramente, essa parte aqui, ó, é chamada de corpo celular. É nessa parte aqui que estão as organelas do citoplasma, estão aqui, nessa parte aqui, tá? Como uma célula comum. Bem aqui nós temos o núcleo, então veja, o núcleo com todas as informações genéticas, né, do indivíduo, então com o material genético dentro dele, e nós temos essas terminaçõezinhas aqui, ó, chamadas de dendritos. Para que servem os dendritos? Os dendritos, então eles recebem os estímulos, certo? Começa aqui o impulso nervoso que eu vou explicar para vocês já já. Bom, o que mais que nós temos? Depois essa prolongação aqui, ela é chamada de axônio. Toda essa prolongação aqui. Nesse axônio nós podemos ver aqui uma capinha, tá vendo? Olha, essa capinha que envolve todo o axônio, ela é chamada de bainha de mielina. E ela é um envoltório mesmo, é uma cápsula mesmo, protetora do axônio. Na verdade, ela é constituída de lipídio, tá? De gordura, e ela tem uma função importante aí, que é de isolante térmico. Nós temos então aqui no final do axônio as terminações do axônio, certo? São as terminações do axônio, e aqui nessas pontinhas nós temos as vesículas sinápticas, que eu vou explicar já já para vocês. Voltando a falar aqui dessa bainha de mielina, o impulso nervoso, que é a maneira então de se transmitir uma informação, certo? De um neurônio para outro neurônio, tem esses gomos, tá vendo? Tem uns gominhos. E entre um gominho e outro, né, esses espaços aqui são considerados nódulos, né? Na verdade, o que acontece? O impulso nervoso, quando vai passar por aqui, ao invés de ele passar inteiramente pelo axônio,
ele vai dando pulinhos, pula daqui para cá, daqui para cá, e isso acelera. Então esses pulinhos aceleram o impulso nervoso. Olha, só para curiosidade de vocês, né? Um neurônio que tenha essa bainha de mielina, porque não são todos os neurônios que possuem essa bainha, tá? Essa bainha, ela é presente principalmente nos vertebrados, ok? Então, um impulso nervoso, ele pode atingir a velocidade de 200 metros por segundo. Isso equivale a 720 quilômetros por hora. Então, é muito rápido, ok? Então, vamos entender agora, então, como que acontece, então, este impulso nervoso, certo? Como que é transmitida a informação de um neurônio para outro neurônio, ok? Vejam só nesta imagem. Aqui a gente tem um neurônio e logo em seguida outro neurônio. A gente chama esse primeiro neurônio de pré-sináptico. O segundo neurônio aqui de pós-sináptico. Por que isso? Veja só. O impulso nervoso, né, ele acontece primeiramente porque os dendritos aqui recebem, né? Eles recebem um estímulo, certo? Esse estímulo é passado dos dendritos para o corpo celular e vai passar aqui, ó, em direção ao axônio, certo? Até essas terminações aqui do axônio. E quando chega aqui, nesse finalzinho do neurônio, ocorre o que a gente chama de sinapse. Veja, um neurônio, ele não encosta no outro. Ele fica com um espaço entre um e outro. Só que o impulso nervoso é como se fosse uma corrente elétrica. Como se fosse, não, é uma corrente elétrica. Então, quando essa corrente elétrica passa aqui, ela passa para o próximo neurônio através dos dendritos aqui do outro neurônio, certo? Então, das terminações do axônio para os dendritos do próximo neurônio. E aqui a mesma coisa, vai passar pelo corpo celular, de novo pelo axônio, nas terminações do axônio e para um próximo neurônio. Gente, olha, o nosso cérebro, ele tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, tá? Então, é uma corrente aí de neurônios por onde passa a informação até chegar no sistema nervoso central. Então, esse tipo de sinapse que eu acabei de falar para vocês aqui é a sinapse elétrica, onde a corrente elétrica passa de um neurônio para outro. Esse é um tipo de sinapse muito comum em invertebrados. E tem um outro tipo de sinapse que é a sinapse química. O que acontece? A mesma coisa. Os dendritos recebem as informações, passa para o corpo celular. Desse corpo celular ocorre então esse impulso nervoso pelo axônio. Quando chega aqui nas terminações do axônio, nós vamos encontrar umas vesículas, que são as vesículas sinápticas. Essas vesículas, elas contêm neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas que são liberadas dessas vesículas para fora do neurônio. E essas substâncias ficam durante algum tempinho só aqui, né, soltas entre um neurônio e outro, mas logo são recebidas pelo neurônio que a gente chama de pós-sináptico. Elas são recebidas por receptores dos dendritos desse próximo neurônio, tá? Então, veja, essa sinapse aqui é elétrico, sabe? Pela corrente elétrica. Aqui é por substâncias químicas, que a gente chama de neurotransmissores. Então, esses dois tipos de sinapses acontecem. Essa sinapse química,
ela é mais eficiente, na verdade, né? Do que a sinapse elétrica. E ela vai ser mais rápida também. Vai ocorrer de forma mais rápida. Bom, só que é o seguinte, nós temos neurônios de vários tipos. Recentemente foi descoberto que desses 86 bilhões de neurônios que nós temos no cérebro, eles não são todos iguais. Na verdade, eles possuem diferenças. Conseguiram identificar até 16 tipos de neurônios. Eu vou colocar aqui para vocês os 3 principais tipos de neurônios que a gente sabe e relacionado com a função deles, tá? Não relacionado com a forma, né, com o formato deles, mas em relação à função. Olha, nós temos neurônios sensitivos, que a gente chama também de aferentes, e que eles levam, então, estímulos dos receptores ao sistema nervoso central. Temos os neurônios chamados de motores. Esses a gente chama também de eferentes. Por quê? Porque eles levam os estímulos do sistema nervoso central aos órgãos executores. E nós temos neurônios chamados de associativos. Na verdade, eles fazem a ponte entre os motores e os sensoriais, certo? Esses neurônios associativos, na verdade, é que vão fazer a análise dessas informações. Por exemplo, vou dar só um exemplo rápido aqui para vocês entenderem. Olha, os hormônios sensitivos são como eles recebem o estímulo, né? E recebem estímulos normalmente externos, então do ambiente. Então, são aqueles neurônios que vão te fazer perceber, por exemplo, o toque de alguém, certo? Alguém te tocou. São esses neurônios sensitivos que vão levar essa informação para o cérebro. Os motores são os que fazem, por exemplo, você levar o garfo até a tua boca. São neurônios, então, que vão levar os estímulos do sistema nervoso central para o órgão que vai executar. Então, no caso, te fazer pegar o garfo e levar na sua boca. Já os associativos, eles vão interpretar esses estímulos todos que estão sendo recebidos, certo? Então, o que faria um neurônio associativo? Por exemplo, quando você percebe que vai colocar a mão numa panela e ela tá quente. O que te faz tirar a mão rapidamente para não se queimar são os neurônios associativos, certo? Então eles analisam a situação e detectam perigo e aí te faz então recuar, tirar a mão de um lugar que você poderia se queimar. Então, gente, desses neurônios, né, sensoriais, vamos falar um pouquinho sobre eles especificamente, né? A gente chama de esteroceptores aquelas células não sensoriais que captam estímulos do ambiente, certo? O nome que a gente dá, então, é esteroceptores. Nós temos que tipo de esteroceptores? Nós temos os quimioceptores, os mecanoceptores e os fotoceptores. Todos eles, pessoal, ligados aos nossos sentidos. Então, por exemplo, os quimioreceptores nós temos no paladar e no olfato. São receptores que percebem substâncias químicas. Então, veja só, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem. Olha só. Depois a gente volta. Isso aqui é a nossa língua, certo? Nós temos na língua papilas gustativas, certo? Que nada mais são do que contém nessas papilas quimioreceptores que sentem o gosto das coisas. Então, quando você come um alimento, né? Cada parte da língua percebe um sabor diferente. Então, veja só, lá no final da língua, bem lá no final, nós temos quimioreceptores que percebem o sabor amargo. Do ladinho aqui, ó, nessa parte lateral da língua, um pouquinho mais profundo, nós percebemos o sabor
ácido. Um pouquinho mais para baixo aqui, nós temos os quimiorreceptores que percebem o sabor salgado. E aqui, ó, na pontinha da língua, nós percebemos o sabor doce. Até temos uma atividade assim bem interessante que você pode fazer aí na tua casa, que é o seguinte, porque é lógico que quando você coloca o alimento na boca, você mistura, né? Você mastiga e mistura a saliva, ele vai passar por todas essas papilas e vai mandar uma informação para o seu cérebro de quais substâncias estão presentes naquele alimento. E aí o cérebro responde dizendo, então ele analisa as informações que ele recebeu, tudo isso então por meio então desses impulsos nervosos que eu acabei de explicar para vocês, e devolve a resposta de qual sabores ali, né? Qual sabor tem aquele alimento que você está comendo, ok? Então tem uma atividade que a gente pode fazer, que você pode fazer aí na sua casa, que é só pra gente poder testar esses locais da língua que sentem os sabores. Se você pegar um cotonete e colocar sal no cotonete e colocar a língua pra fora e colocar na pontinha da língua o sal, o que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai sentir o sabor do sal? Não vai sentir. Por quê? Porque precisa ir um pouquinho mais para trás para você conseguir sentir o sabor salgado. Se você colocar só na pontinha da língua, você não vai conseguir perceber o sabor salgado do sal. Muito bem, então vamos voltar ao que a outro tipo, né? Ainda falando dos quimiorreceptores, nós temos no olfato, né? Nas nossas narinas, nós temos também quimiorreceptores. Mas aí como que funciona? Os quimiorreceptores, eles vão captar substâncias químicas. E no caso do olfato, muito bem, as substâncias que estão diluídas, né, no ar também são captadas pelos quimiorreceptores da nossa narina e que vão indicar pra gente o que é o cheiro do quê, né, que a gente tá sentindo. Só que primeiramente essas informações então são levadas até o cérebro, lá elas são então interpretadas e a resposta a esse estímulo é enviada pelo cérebro e aí então você consegue sentir o cheiro das coisas. Nós temos aqui também, eu vou pular um pouquinho os mecanorreceptores, daqui a pouquinho a gente fala, vamos falar dos fotorreceptores. Olha, os fotorreceptores são receptores que nós temos nos nossos olhos, na nossa retina. E que, na verdade, eles também, com a entrada de luz na nossa retina, eles conseguem... Nós temos células que são chamadas de cone, que distinguem as cores. E nós temos os bastonetes que vão fazer a variação da luminosidade. Essas informações são encaminhadas para o cérebro e lá no cérebro é que eles vão ser, na verdade, vai ser enviada uma resposta de qual é a imagem que você está vendo. Então, gente, olha, não pense que é o seu olho que enxerga, que é a sua boca que sente o sabor, que é o seu nariz que sente o cheiro. Na verdade, tudo isso quem faz é o cérebro. Se ele não mandar as respostas corretas, né, você não consegue ter nenhum desses sentidos funcionando, certo? No caso dos fotorreceptores da visão, nós temos casos, né, de ilusão de ótica, que vocês já devem ter visto, né? Os mágicos normalmente utilizam muito a ilusão de ótica para poder nos iludir, né? Mas, na verdade, a ilusão de ótica você tenta enganar o cérebro, né? É uma forma de você enganar o cérebro e ele envia uma resposta de uma imagem que, na verdade, não é bem assim que você está vendo, certo? Bom, e nós temos também os mecanorreceptores, que são aqueles receptores que vão receber os estímulos mecânicos, certo? Que estímulos mecânicos são esses? Os estímulos mecânicos relacionados à nossa pele e à nossa audição.
A nossa audição? É isso mesmo. Nós temos mecanorreceptores na nossa orelha interna, né? Que recebem informações das ondas sonoras que a gente ouve. E aí, então, são mandadas essas ondas para o cérebro, ele interpreta e manda a resposta para que você possa saber, né, que tipo de som você está ouvindo. E a pele. Vamos ver agora a pele. Então, pessoal, como vocês viram, esses receptores nós temos de montão na pele também. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Está espalhado pelo nosso corpo todo e contém um monte de receptores. E o legal disso é o seguinte, que ele tem receptores, por exemplo, para o toque. Então, você sente o toque, receptores, por exemplo, que vão diferenciar o calor do frio. Então, você é capaz também de perceber em várias partes do corpo, inclusive aquilo que está quente, aquilo que está frio, né? Se a gente jogar uma água, por exemplo, água gelada, água quente no corpo, você consegue perceber. Tem também receptores de dor que levam então informações ao teu cérebro da dor que você tá sentindo, né? Então, se eu te dar um beliscão, né? Essa dor, né? Esses receptores de dor vão levar essa informação. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que é a anestesia. A anestesia, existe anestesia geral, né? Que a pessoa fica completamente inconsciente, dormindo, né? Tem a anestesia que você dá só numa parte do corpo e tem aquela local também, né? Que normalmente quando você vai ao dentista, que você acaba tomando essa anestesia local. Então, essa anestesia nada mais é do que impedir que ocorra o impulso nervoso levando essa informação para o cérebro. Então, vocês viram que interessante, né? A anestesia, na verdade, está enganando o teu cérebro, né? Não tá deixando essa informação chegar até o teu cérebro de que você tá sentindo dor. Por isso que você consegue, né, arrancar um dente e tudo mais sem sentir a verdadeira dor que você sentiria se não tivesse tomado anestesia. Outra coisa também bem interessante, quando você já reparou que o Braille, né, que é aquele alfabeto em Braille, né, que é para o uso de pessoas com deficiência de visão, ele é capaz, nas pontas dos dedos, como nós temos muitos receptores, né, próximos uns dos outros nas pontas dos dedos, eles são mais sensíveis. Então, a gente consegue até seis toques diferentes, a gente consegue perceber nas pontas dos dedos. Por isso que é possível fazer uma leitura de um texto em Braille. Outra coisa também legal é a gente pensar em relação à quando a gente tem cócegas, por exemplo, né? Nós temos receptores de cócegas também, que percebem movimentos assim bem, né? Uma pena passando em você e que pode te causar cócegas, né? Mas o cérebro, você não engana ele tão fácil assim. Se você já tentou você mesmo fazer cócegas em você, você não consegue, né? Você não sente cócegas, porque o cérebro, né, não é bobo e ele percebe que é você que está fazendo cócegas em você mesmo. Mas, por outro lado, tem a questão da roupa. Você já parou para pensar que se um leve toque a gente já consegue perceber, já é mandado então um estímulo, né? Um impulso nervoso para o cérebro dando essa informação. E por que então que a roupa que a gente veste não era para a gente ficar o tempo todo incomodado por estar vestindo roupa, né? O tempo todo tá tendo um toque na nossa pele e esses receptores estão mandando estímulos, né, para o cérebro, o impulso nervoso. Só que, sabe por que você consegue ficar de roupa bonitinho aí, sem problemas? Porque tem algumas informações que o cérebro ignora. Como são informações repetitivas, né? São impulsos nervosos repetitivos, o cérebro resolve, então,
ignorar. E aí é por isso que você não se sente incomodado, né, de estar usando roupa. Você não é toda hora que você tem essa resposta da sensação de perceber, né, que a roupa no seu corpo, porque o cérebro ignora. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, e tenham se fascinado mesmo por esse sistema e despertado em vocês desejo de saber mais, porque tem muito mais ainda pra gente aprender, tá bom? Então, até mais, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.